E chegamos ao último episódio da nossa série de agricultura de precisão. Nos módulos anteriores e episódios anteriores também, nós falamos sobre dados, sobre conceitos básicos, sobre como transformar isso em informação e decisão, como levar ao campo, mas ainda falta uma parte, que é como tornar tudo isso rotina na fazenda. Se não vira rotina, o resultado não vai vir e não vai durar. E para começar, Guilherme, o que o agricultor precisa acompanhar para realmente ver a agricultura de precisão acontecendo e manter ela acontecendo no campo, para ela realmente se tornar rotina e parte do dia a dia dele? Excelente, Piva. Vamos lá, né? A agricultura de precisão, mais uma vez, voltando, né, ao conceito, ele é um sistema de gestão, e como um sistema, ele envolve aí dados, processos e pessoas, né? Então é importante para que isso vire rotina dentro de uma propriedade, para um produtor, que os processos estejam muito bem estabelecidos, que as pessoas estejam conscientes, né, do que elas estão executando, da importância de ter as tecnologias identificando variabilidade e principalmente dados, né? A gente precisa ter o famoso pensamento data-driven, né, que é o quê? Tudo que eu for fazer, toda decisão que eu for tomar, eu preciso basear ela em dados, né? Vamos lembrar do gancho que a gente fez nos módulos anteriores, que a gente entra num consultório, vai num hospital, nenhuma decisão é baseada simplesmente no achismo do médico, etc. Ele sempre vai te pedir um exame de sangue, uma imagem, uma radiografia, tá? E aí ele vai tomar uma decisão. E a gente tem que fazer exatamente isso, a mesma coisa com o campo, com o agro, que é o quê? Tomar decisões baseadas em dados e ter processos claros, né? O médico, obviamente, ele tem um processo ali que ele tem que seguir para chegar num diagnóstico, dependendo de acordo com os seus relatos. E vamos fazer isso também dentro das nossas lavouras. Então isso que eu acho que é uma execução de precisão, é uma rotina de precisão ali dentro da lavoura. E todos esses dados vão se traduzir de alguma forma em indicadores, né, Guilherme? A gente poderia dizer que indicadores de eficiência, financeiro também, de impacto, como a gente já citou em momentos anteriores, né? E Léo, com um monte de indicador para olhar, como que isso realmente vira ação no dia a dia? Legal, Piva, esse é um bom ponto, porque o primeiro passo para a gente transformar um indicador em ação é o agricultor garantir que os dados estão sendo monitorados rotineiramente, todos os dias, levantados no campo, e além disso, que o próprio gestor ou decisor esteja acompanhando e recebendo esses dados todos os dias. Então, se a gente tem um fluxo de trabalho limpo e linear, que eles consigam acompanhar essas informações todos os dias, a gente está transformando indicadores em ações. Então, por exemplo, se eu estou acompanhando, algum talhão estoura em praga, ou alguma aplicação está sendo feita em um horário indevido, qualquer um desses exemplos de operações que acontecem no dia, na hora mesmo o gestor, o técnico ali vai ver e vai conseguir intervir. Ou seja, a gente está falando de agricultura de precisão e proporcionando uma intervenção para mitigar erros, né? Certo. E a gente comentou no episódio anterior sobre consultor também, o papel do consultor nesse processo, né? Tem o gestor também, ambos têm um papel estratégico, né, em todo esse caminho. Como que eles podem fazer uso, Guilherme, de dados, de relatórios, para orientar e manter o time na direção correta? Legal. Vamos lá, eu acho que assim, hoje, né, com a tecnificação do campo, a digitalização e etc., a gente tem muito dado hoje, né, sendo coletado, tá? E a gente está imerso, né, em dados hoje, só que o grande desafio é transformar esses dados em decisão, né? É o famoso transformar dados em informação, informação em conhecimento, conhecimento em decisão, tá? E esse é um dos grandes desafios desse pessoal. Eles têm tanta coisa para fazer no dia a dia deles, tá? Que eles precisam agora começar a se apoiar em dados para tomar decisões. E aí, para mim, papel fundamental é tecnologia. Não adianta a gente achar que a gente vai dar conta de tudo, né? Cada vez mais a gente está imerso em responsabilidades, em tomada de decisão e etc. E relatórios e dados, quando uma tecnologia está sendo bem utilizada, ela vai nos proporcionar isso, uma tomada de decisão assertiva.
Então, esse é o papel fundamental deles estarem monitorando, através de tecnologia, dados, vendo relatórios para tomar decisão e ter um retorno econômico, né, daquilo que eles estão avaliando. Legal. E agregando, adicionando outros papéis dessa questão de pessoas que a gente está falando, Léo, quando a gente fala do agrônomo, do operador, né, do técnico agrícola, como garantir, como fazer com que essas pessoas também estejam olhando, né, e mantendo a rotina de agricultura de precisão? Bom ponto. É sempre um desafio, né? Mas, assim, eu acredito que o treinamento presencial e recorrente sempre vai ser indispensável. A gente tem que estar sempre atento a se capacitar e recapacitar todo o time de campo, o time operacional, quem está em contato com a tecnologia, até porque, falando em tecnologia, todo dia tem uma inovação. Então, quanto mais capacitação a gente proporcionar, uma melhor qualidade a gente vai ter dentro da fazenda do agricultor. Mas, claro que, além desse apoio, desse approach, falando de treinamentos, hoje mesmo, a Cropwise, né, a gente trabalha com consultores de sucesso do cliente, ou seja, é uma pessoa que está a campo, normalmente proporcionando esses treinamentos, essas capacitações e auxiliando o agricultor nessa transformação digital. A gente entende que é uma jornada, não é necessariamente tão linear, mas a gente está sempre ao lado do agricultor, ajudando e respondendo dúvidas, enfim, suportando. E aí fica um ponto de atenção que muitas vezes quando a gente tem um consultor, a gente tende a passar a responsabilidade para ele e não assumir responsabilidade. Então o ponto entenda que um consultor de sucesso do cliente, ele tem que ser o seu apoio técnico, ele tem que te ensinar para que você tenha autonomia. Então, o consultor ele não vai estar ali fazendo e executando para você todos os momentos. É esperado que o gestor, o agrônomo, saiba o suficiente a ponto de ter autonomia e executar a operação no dia, hora e momento que for preciso. Então, esse é o único ponto de atenção que fica quanto a isso. Legal. E a gente está falando bastante aqui de execução do dia a dia, né? Nós vamos dar um zoom aqui um pouquinho para fora, deve fazer um zoom out. E quando a gente olha entre safras, Gui, como que a gente garante que o resultado de uma safra, os dados que foi levantado ali, tenha uma continuidade, que esse processo não termine, não fique perdido no tempo? Então, Piva, é fundamental que a gente tenha esses dados, como a gente comentou, né, armazenados. Tecnologia é fundamental para isso, né? A gente tem que olhar sempre como se fosse um vídeo, né? Um vídeo ele mostra uma sequência temporal que faz sentido, não apenas só uma foto, tá? Eu vou fazer aqui novamente uma analogia, né? Quando você às vezes está passando por algum problema de saúde, muitas vezes você tem que olhar exames passados, ver se aquilo já estava vindo e etc. E o médico vai ser muito mais assertivo, né? E quando a gente olha para safras, né, para o campo, é a mesma coisa. Não adianta eu olhar para uma foto presente, né? Às vezes me basear apenas no mapa de produtividade da safra presente e esquecer o passado. Muitas vezes é o passado que vai te contar o que está acontecendo no presente. Então, para isso é fundamental, e ter os processos muito claros, dados, né, pessoas conscientizadas de que, olha, eu preciso ter esses dados armazenados de diferentes safras para cada vez mais tirar proveito disso. E mais uma vez, a inteligência artificial, que é a era que a gente está vivendo hoje, ela vai fazer sentido a partir do momento que eu tenho dados armazenados, dados bem armazenados, de qualidade, e não apenas o presente, também todo o passado. Tá? Então esses são os pontos que eu acredito que façam sentido ter dados armazenados entre as safras. Legal. E para a gente encerrar o nosso episódio, tem muita gente que tem dúvidas às vezes sobre qual tipo de dado utilizar para criar suas zonas de manejo, para ter a variabilidade, dado alguns cenários específicos, né? Então, queria convidar vocês para a gente fazer um bate-bola aqui bem rápido, onde eu vou dar o cenário para vocês, vocês me digam ou me listem quais são os dados que vocês acreditam que fazem mais sentido ou que podem ajudar o agricultor a entender variabilidade, zonas e tomar toda a sequência de decisão que a gente falou até agora. Então, para a gente começar, Gui, quando a gente fala em plantio em taxa variável, o que faz sentido usar? Legal, eu olharia aí atributos do solo, por exemplo, como textura, é um atributo que muitas vezes vai orientar o potencial produtivo e orientar uma população de sementes, né? Muitas vezes sim, imagens NDVI, mas aqui a importância de ter uma série histórica, né? Nunca muitas vezes olhar, o NDVI desse exato momento é esse. Não, faça uma análise de série histórica de NDVI, né? Acredito que são esses os atributos, né? Textura, NDVI, obviamente tem uma ou outra tecnologia, relevo, né?
também é fundamental, porque ele muitas vezes norteia a questão de capacidade de armazenamento de água, como a água se comporta em todo o talhão ali, etc. Mas esses são os dados que eu acredito que são fundamentais. E só uma contribuição, a gente consegue usar esses dados isolados, né, basicamente, mas também eu tenho visto casos de agricultores que buscam por esse empilhamento, né, de pego a textura, coloco com o histórico de imagens, coloco com o relevo, e a gente empilha e obtém um zoneamento mais consistente. Você tem visto isso também, Gui? Tenho visto também, assim, aí entra no conceito de zonas de manejo, né? E vamos voltar ao propósito, né? O Piva nos trouxe uma pergunta de população em taxa variável, plantio, né? Pô, esse é o meu propósito, quais informações eu vou olhar, né? Então faz total sentido eu olhar não só uma informação, mas várias, né? Empilhando isso, fazendo zonas e aí chegando na tomada de decisão de taxa variável de plantio. Legal. Excelente. Legal. E para você, Léo, quando a gente fala de aplicação de regulador de crescimento, o que você sugere de dados para usar? Legal, Piva. Quando a gente fala de algodão, geralmente são áreas extensas e o regulador de crescimento ele tem um time, a gente não pode perder esse time de aplicação. Então, o que eu tenho visto bastante é o agricultor acompanhando por imagem de satélite esse desenvolvimento, né, essa variabilidade no crescimento do algodão, e o presencial. Então, geralmente, a gente observa uma imagem de satélite, onde existe uma certa disparidade de alturas, vai a campo, fazer uma validação, identifica, insere numa tecnologia também essa diferença de altura, e depois volta para o laboratório, né, para o escritório, utiliza a imagem que mais faça sentido, e aí gera uma prescrição para aplicação de taxa variada de regulador de crescimento. De novo, né, com a imagem mais atualizada, porque a gente não pode perder o timing de aplicação. Legal. E Gui, para a gente encerrar, correção de solo em taxa variada, o que a gente olha? Legal. Eu olharia aí, então, obviamente, o meu propósito é a correção, eu olharia para atributos do solo, né? Então, eu olharia, obviamente, para relevo, né, que é um norte ali, eu olharia muito para textura, tipos de solo, né? Muitas vezes a gente negligencia, mas será que eu estou lidando às vezes com latossolo, argissolo, né? Que tipo de solo eu estou lidando ali, né? Por quê? Porque toda essa genética do solo, ela vai definir potencial produtivo, ela vai definir o que a gente conhece por CTC, que é a capacidade de troca de cátions, né? Então, se o propósito é de fato definir correção de solo, vamos olhar para o solo, né? Para os atributos que norteiam essa variabilidade de fertilidade e assim eu poder tomar decisões corretas de doses ali, tá? E obviamente, mais uma vez, como o Léo muito bem comentou, não só um atributo, mas eu posso empilhar eles, né? E aí construir zonas de manejo em cima disso. E hoje a gente viu que a precisão, ela não está na máquina, né? Ela está na rotina. E quando o agricultor engaja com os dados, entende o seu talhão, entende a variabilidade e torna tudo isso parte do seu dia a dia, a tecnologia deixa de ser uma ferramenta e passa a fazer parte da cultura. A gente chegou ao fim dessa série, mas continue nos acompanhando para mais tópicos e para mais conteúdo. Até mais!